Olá, eu sou Eleonora Ribeiro, curadora do Museu Antônio Ribeiro de Jesus, do Grupo Escoteiro Caio Martins, 6º DF. E hoje estamos mais uma vez recebendo a visita do nosso chefe Marcelo Mendonça, que vai tratar de um assunto muito específico, que é o radioescotismo em nosso grupo escoteiro. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Graças a Deus você hoje pôde vir. Muito bom. Fique à vontade para se apresentar e falar Muito sobre bem. você. Marcelo de Oliveira Mendonça, 51 anos da primeira promessa, vamos estar conversando ainda agora. Ex-participante do Grupo Escoteiro Caio Martins. Presidente Kennedy, eu estava esquecendo, Presidente Kennedy. Marechal Rondon. E hoje no Caio Martins já há um bom tempo. Colaborador do movimento escoteiro e do radioescotismo em diversos momentos da vida, mesmo que não se dedicando ao grupo escoteiro, ao movimento no dia a dia. Vamos lá, então. Vamos lá. Marcelo, quando e como você teve o primeiro contato com radioamadorismo? Muito bem. O meu contato com o radioamadorismo, meu primeiro contato, foi proporcionado pelo Jamboree no Ar. Foi no terceiro final de semana completo, né, que o Jamboree no Ar funciona nessa data móvel, digamos assim, do calendário. Terceiro final de semana completo do mês de outubro de 1973. Vizinho ao prédio, aqui em Brasília, nós temos blocos, né? Quem mora e quem tem a noção sabe como é. Então, num bloco paralelo ao meu, tinha uma estação de rádio amador. E era de uma autoridade pública que era do local onde meu pai trabalhava. Era ministro de um tribunal, era um oficial general e, embora com toda essa graduação, vamos dizer, essa posição profissional e sociopolítica, ele era uma pessoa muito simples, muito bacana. No Rio de Janeiro, o pessoal se assustava quando eu ia à casa dele na Vila Militar, ele conhecia as pessoas pelo rádio. E no rádio a gente é capaz, acho que muitos de nós, de perceber se a pessoa pode ou não vir à nossa casa pela vibração da voz, porque a gente não tem imagem, só tem voz, né? E a gente acaba convidando aquelas pessoas com as quais a gente se identifica, né? Enxerga uma igualdade de caráter, uma proximidade, e convidamos. E esse rádio amador convidava. Então era muito comum pessoas muito simples chegarem na Vila Militar do Rio de Janeiro, na casa do comandante da primeira região militar, que ele era à época, e levarem um susto. Será que eu estou na casa certa? Porque chegava na casa, não lembro, não sei, eu não conheço se tem gramado ou não, mas chegava, tinha um soldado tirando guarda. Olha, e ficavam só preocupados, né? E ele saía normalmente à porta rapidamente, é aqui mesmo, né? Acenava para a pessoa, aguarde aí, eu vou buscá-los, tal. Então, era muito bacana isso, porque nesse meu primeiro contato com o radioamadorismo pelo Jamboree no Ar, eu conheci Reinaldo de Mello Almeida, paraibano, filho de um coronel de fazenda do Piauí, de família antiga no estado, construtor de cidade. As fazendas se transformavam em vilarejos, pequenos distritos e depois cidades, né? Dentro da fazenda, nas casas que os empregados da fazenda iam construindo com autorização dos proprietários. Então, muitas cidades nasceram no interior do país dessa forma, como vila, digamos, residencial de funcionários de uma fazenda ou de mais de uma. E isso foi muito marcante pela beleza do carinho que se dava àquela pessoa que estava ali na minha frente pelos conhecidos. E a simplicidade de ver uma pessoa, um general de exército, ministro de um tribunal, ser chamado de você. Ser chamado pelo prenome, né? Então fomos muito bem recebidos, foi muito bonito ver a relação de amizade e de respeito. Ele nos deu uma informação resumida, muito clara, né, de o que era o radioamadorismo, como funcionava e tal.
E foi assim um sonho, porque eu menino, olhava pela janela e via aquelas antenas, né? E, e parte das antenas dele foram deixadas, foram vendidas ou dadas por um outro ministro do tribunal, que se tornou eu como radioamador. Nós acabamos entrando em contato e nos tornando grandes amigos. E ele morou naquele mesmo prédio, usou as mesmas antenas. Quanto tempo tem isso? 51 anos. Já tem 51 anos que você é radioamador. 51 anos que eu sou radioamador. Eu talvez tenha mais. Eu acho que o radioamador, de fato, ele nasce radioamador. Acho que muitas coisas na vida a gente vê, vocês também devem acompanhar. Tem um ditado que diz que quem trabalha com quem gosta não trabalha. Exatamente. Não é isso? Então, quando você encontra uma coisa que gosta e se dedica àquilo, é uma coisa impressionante, né? Sim. Então é o que eu digo, eu já era radioamador desde o útero da minha mãe, porque eu gosto sobremaneira disso. No rádio nós temos pessoas que têm conhecimento técnico de eletrônica, tem pessoas que têm conhecimento técnico de radioamadorismo, da eletrônica básica do radioamadorismo, como nós temos aqueles também que eu brinco muito, que eu chamo de locutores, que eles simplesmente sentam ali, ligam o botão, liga, desliga, pega o microfone e sai falando, né? Então eu me considero e me situo nesse meio, no radioamador, que tenta se manter atualizado tecnicamente na parte da eletrônica, na ética operacional e na legislação, porque senão você também pode acabar se comportando de uma forma inadequada frente à legislação do país para o radioamadorismo. Marcelo, falando sobre a estação do nosso grupo escoteiro, Caio Martins, o 6º do DF, o nome da nossa estação, ela se identifica como PT2CM. E como surgiu a ideia de criar essa estação de rádio amador, que depois se transformou em rádio escotismo, é isso mesmo? O conceito de rádio escotismo, pelo que eu sei, é um conceito muito novo. Muito novo, comparando no escotismo da sua criação e o escotismo no Brasil. O Brasil tem 100 anos, né? Sim. Foi comemorado há pouco tempo 100 anos de movimento escoteiro no Brasil. Então, rádio escotismo é uma coisa muito recente. O uso do radioamadorismo como meio de congraçamento no movimento escoteiro é de 1950 e alguma coisa, se eu não me engano, e para congraçamento, como uma atividade de congraçamento. O radioescotismo, pelo que eu percebo e vi, é o uso da tecnologia de telecomunicação na atividade escoteira. Então não é só o radioamadorismo, é você usar conhecimentos e princípios de radiocomunicação em atividades escoteiras. Sim. Então você tem eletromagnetismo, você tem comunicação à distância, que pode ser por o antigo rádio de telefone de latinha, né? Telegrafia por luz, semáforo, eu não vou nem falar porque já é uma coisa muito antiga, né? Uhum. O uso das bandeiras do código Sim. semafórico, a comunicação à distância, a distâncias limitadas. Uhum. Né? A comunicação por código Morse por luz, ela já te dá um alcance muito superior ao uso do semafórico de bandeiras. Então, radioescotismo é uma coisa muito ampla. Eu acho que a gente, em Brasília, pelo menos, que é onde eu tenho convivido mais, nós temos que avançar um bocado nos outros aspectos do radioescotismo, além do radioamadorismo. Entendi. E a criação, a ideia de criar a estação de rádio no nosso grupo? Muito bem. Em 1984, durante o Jamboree, eu vim aqui ao grupo, vim visitar o grupo, e havia uma estação de radioamadorismo, de rádio amador, montada aqui para participação no Jamboree no Ar. Não lembro se estava com o indicativo de uma pessoa, indicativo de chamada de uma estação particular, indicativo não é pessoal, ou se o grupo tinha tirado um indicativo especial, alguma coisa. Tudo muito bem preparado pelo Aloysio Queiroz de Araújo Zuquinha. Uhum. É uma pessoa muito caprichosa. Então, uma das salas ocupadas pelas sessões aqui de frente para a Via Épia
ela se transformou numa sala de rádio para o Jamboree no Ar. Havia uma torre ao lado com uns 10, 12 metros de altura, com um sistema de antena ótimo para a época. E aí eu perguntei, né, o pessoal se organizando, alguns eu não conhecia, e eu perguntei, achei bacana, eu falei, poxa, vocês tiveram tanto trabalho aqui, por que vocês não montam um grêmio de radioamadores? Eu acompanhava muito a legislação, sabia quais eram os requisitos para se ter um grêmio de radioamadores, e não sei se já vinham pensando nisso, e eu tenha colaborado, de alguma forma, estimulado a continuar com a ideia e acabar realmente se criando o Grêmio de Radioamadores do Grupo Escoteiro Caio Martins. Está ali a placa, Grêmio de Radioamadores do Grupo Escoteiro Caio Martins. Isso foi em 84, e outubro de 84, em 85, no mês de março, no dia 11 de março de 1985, foi fundada, foi criada, foi a reunião que definiu por criar a pessoa jurídica Grêmio de Radioamadores do Grupo Escoteiro Caio Martins. E que emoção, né? É, muito bacana. Aloísio, os participantes foram Aloísio Queiroz de Araújo, seu Zuquinha, chefe Celso João Peroto, o Otávio Loureiro de Medeiros, que era PT2OM, eu uso esse indicativo que foi dele já há muitos anos, o Marcos Alberto de Moura Maciel, Marcos Maciel, participou do movimento muitos anos, está afastado. Quem mais? Ulisses José dos Santos Neto, faltou o Neto aqui na ata, foi do movimento escoteiro, foi do Grupo do Mar, foi do Grupo do Ar, foi de outro, foi do SUD também, do Grupo Escoteiro de Santos dos últimos dias, que era um grupo da modalidade básica. Essa pessoa, Ulisses, ele é o filho da Mãe Maria? Mãe Maria, um dos filhos. Um dos filhos. Um dos filhos da Mãe Maria. Eu participei, Marcelo de Oliveira Mendonça, João Alexandre Peroto, filho do Celção, Jorge Guelfo Poltronieri, uma figura tradicional no movimento escoteiro e no radioescotismo, o Beyer, o Marco Aurélio Beyer, e Luiz Carlos Paraçu e Silva, que eu não lembro. Quem mais? E o Cadu. Mais o outro também, o Carlos Eduardo Castro Serra, era do grupo muitos anos, Rui Lopes Sena, que também participou do grupo. Então esses participaram da fundação do Grêmio de Radioamadores do Grupo Escoteiro Caio Martins em fevereiro ou março de 1985. Em 85, desculpa, pode fazer a pergunta. Quanto tempo demorou para concretizar essa realização? 6 meses. Rápido? 6 meses. Foram 6 meses em que se sentou e se criou o Grêmio de Radioamadores. A pessoa jurídica Grêmio de Radioamadores. A legislação à época exigia que se tivesse uma pessoa jurídica específica. Ela não previa ainda, isso foi uma batalha, uma inserção na legislação conseguida pelo pessoal do radioescotismo brasileiro, que foi permitir, colocar na legislação de criação, legislação aplicável a radioamadorismo, além das universidades que podiam ter estações, como a Universidade de Brasília já teve, e instituições de ensino de cunho superior também. A Escola de Polícia da Polícia Federal tinha também um grêmio e uma estação de rádio. Então, elas podiam ter, e o Grupo Escoteiro tinha que criar um grêmio. E aí houve uma atualização da legislação, aceitando sugestões de algumas pessoas, e o Grupo Escoteiro pôde ter a sua estação sem ter que criar uma pessoa jurídica específica para ele, porque isso acarreta custo. Sim. Né? Recolhimento de impostos, né? Tributos, gasto com contadores. Você tem que apresentar documentação contábil, mesmo que não movimente financeiramente um tostão. Entendi. Na maioria das vezes, os participantes dos grêmios e estações de radioescotismo é que contribuem financeiramente ou com equipamentos para que as estações continuem, se iniciem e continuem a viver. Entendi.
Onde que, onde que a estação funcionou inicialmente? Ela funcionou na sede do Grupo Escoteiro Caio Martins, na atual sede, né, numa sala hoje ocupada por uma tropa. Depois, dado o nível de ruído, a estação começou a subir em termos de presença no ar, que a gente chama, né? Como nas estações a gente vê aquela plaquinha, às vezes, em filmes, no ar, né? Quer dizer, você está transmitindo, você está, no nosso caso, não só transmitindo e recebendo. Porque radioamadorismo é comunicação bilateral. Sim. Você transmite e você recebe. E as estações comerciais, elas são para comunicação unilateral. Eles só transmitem a informação e você ouve. Você não usa o mesmo meio, inclusive no mesmo momento, para interagir com ela. Né? Não há esse tipo de interação. Você já falou sobre as pessoas que fizeram parte dessa criação, mas e a manutenção da estação? Bom, então vamos à manutenção e vamos a uma parte da pergunta que eu acabei não te respondendo. Então, a PT2, o Grêmio de Radioamadores Caio Martins, que tem a licença de estação PT2CM, o indicativo de chamada PT2CM, ela funcionou aqui por um tempo, foi subindo de qualidade de rádio, não só uma estação de rádio escotismo, mas uma estação rádio escoteira de competição. E a localização aqui do Grupo Escoteiro Caio Martins, ele está na confluência, no cruzamento hoje praticamente, podemos dizer, de duas rodovias, duas vias em Brasília de intenso movimento. E os veículos na década de 80 e 90, a grande maioria não tinha injeção eletrônica. Não eram veículos eletronicamente controlados, né? A parte elétrica. Então nós tínhamos os platinados dos veículos. Isso gerava um ruído elétrico muito grande, tinha problema com o transformador aqui ao lado da estação, que gerava ruído também, e gerava um ruído branco, que a gente chama, que você não percebe, mas dificulta a sua recepção, e acabou se transferindo essa estação para a Chácara do Ferreira. Né? O Emerson, que na época era casado com esqueci o nome dela agora, e que era radioamadora também. Então, era um casal de radioamadores que morava numa chácara com terreno de praticamente 100 por 200 metros, e ela subia em torres, gostava de escalada, de rapel, então ela também subia em torre, ajudava a dar manutenção das antenas. E a estação foi evoluindo com doações, contribuições de equipamentos e financeira de algumas pessoas físicas e jurídicas, e foi construído um conjunto de torres e antenas que colocou a estação num grau de eficácia, né? Quer dizer, de certeza de atingimento de objetivos muito elevado. Eu comprovo isso que você está falando a partir de todos esses certificados de participação, de conquistas de primeiros lugares nesses chamados contestes, que faz parte da competição de radioamadorismo, dá-se o nome de conteste, não é isso? Então, o nosso grupo participou de inúmeros contestes e ganhou muitos. Muitos. Não só isso. Né? A competição, ela, como um acampamento no movimento escoteiro, que em outro vídeo eu comentei, o que representa o acampamento para o movimento escoteiro, para o escoteiro, escotista, o momento de você demonstrar o quanto você se preparou, quanto você é bom naquilo que você pretende fazer com qualidade, é o conteste do radioamadorismo. O conteste é uma competição e você consegue se avaliar e ser avaliado, né, em que capacidade você teria na atuação de uma rede de emergência. Sim. Por exemplo, numa situação de calamidade pública, numa situação de conflito entre países ou conflito interno. Então, quanto tempo você consegue permanecer no rádio trocando informações com um grau de
acerto no registro daquela informação. E quando você fala muito tempo, você começa a perder, você fica muito tempo no rádio, perde sono, se alimenta mal. Então, tudo isso é coordenado, principalmente quando você participa de uma competição com mais de uma pessoa e mais de um equipamento de rádio, todos operando, todos falando, se comunicando ao mesmo tempo. É muito complexo. É bastante complexo, com rede de computadores. Uhum. Os contatos são registrados quando as pessoas já estão exaustas, que acontece em outras situações, como expedições de rádio, em locais remotos. Você começa a trocar letras. Você começa a confundir, teu cérebro para de ser 100% capaz naquele momento. Então as competições elas servem também para isso, para você ser avaliado e se autoavaliar. Como eu estou de capacidade técnica operacional de ajudar as pessoas, a população, numa emergência, numa catástrofe, numa situação de conflito interno e externo, como eu falei. Além disso, das competições, a estação foi procurada algumas vezes para ajudar a comunidade de radioamadorismo e a União, o Estado brasileiro. A nossa estação foi posta à disposição do Estado brasileiro. Os mais antigos talvez lembrem, no ano 2000, quando criaram o computador, o relógio dos computadores terminava no ano de 1999, 31 de dezembro de 1999. Quando você entrava ali na CPU da máquina, na BIOS, você não tinha opção de colocar 1º de janeiro de 2000. Então imaginava-se que por isso os sistemas computadorizados, inclusive de telecomunicações, iriam parar de funcionar. Então muitos radioamadores levaram equipamentos, inclusive seus, para dentro de órgãos do governo, ligados à segurança do Estado, da nação, do município, dos grandes municípios, para que não faltasse telecomunicação. Sim. E isso aconteceu com a PT2CM. A PT2CM foi colocada à disposição, me falha um pouco a memória quem esteve, mas nós tivemos pessoas do governo ligadas à área de segurança lá de prontidão para que, se fosse necessário, ela pudesse ser utilizada como um controlador de rede de emergência, um net control. Países que têm muitas catástrofes, como os norte-americanos, com furacões lá, aquelas coisas todas, aqueles tornados, o Japão terremotos, os Estados Unidos tinha também muitos terremotos, né? Eles têm um treinamento muito intenso em rede de emergência. Então eles têm os controladores de rede, que coletam a informação de células, como é o sistema celular, de telefonia celular. Telefone celular é um rádio comunicador de dupla via, né? 2 sentidos. E isso tudo, as informações são coletadas. Os Estados Unidos com o Japão montaram um sistema computadorizado hoje fantástico, em que você consegue conectar sistemas e condensar e analisar informações em momentos de rede de emergência. Então, a PT2CM, esse foi um dos grandes momentos em que ela, como está no estatuto, prestar serviço à comunidade, ela prestou colocando a estação à disposição do governo federal na virada do ano 2000. Então, essa é uma das realizações mais importantes a nossa estação de rádio. No aspecto do escoteiro, do escotismo, da lei escoteira e da promessa, e do estatuto também, do antigo estatuto do Grêmio de Radioamadores, do Grupo Escoteiro Caio Martins, que tinha ajuda à sociedade como uma das atribuições, uma de suas metas. E nós tivemos também, quando a Escola de Comunicações do Exército veio do Rio de Janeiro, a escola coordena uma competição nacional de radioamadores que era só brasileira e hoje é internacional. Ocorreu agora em agosto, setembro, e bateu recorde de participação nacional estrangeira. E quando eles vieram do Rio de Janeiro, a estação não estava em condições. Eles não tinham instalado a estação na nova área deles aqui em Brasília. E, se eu não me engano, a PT2CM foi uma estação, foi utilizada como estação organizadora do concurso Verde e Amarelo. A mesma coisa aconteceu numa das realizações do Jamboree no Ar aqui no Brasil, que a PT2CM também foi a estação organizadora nacional, recebendo pessoas de fora. Marcelo, voltando uma coisinha,
Se eu bem entendi, uma estação de rádio amador, uma estação de rádio escotismo, a manutenção que se faz a esse espaço não diz respeito apenas à questão técnica, material, antena, fio, máquina para ligar e desligar, microfone onde você fala. A manutenção ela tem que ser constante na parte técnica, mas observar a manutenção daquelas pessoas que manuseiam, que vai colocar a estação em funcionamento. Porque você falou exatamente alguma coisa nesse sentido durante a sua fala. Quando você liga uma estação de rádio, muitas vezes você perde o sono, você deixa de sentir fome e em determinado momento você passa a não raciocinar corretamente porque faltam elementos no organismo de quem está operando. Então, essa questão da manutenção, ela tem uma abrangência muito maior e que também não se refere apenas à questão físico-orgânico de quem manuseia, de quem opera a estação, e nem tampouco somente a questão técnica. Existe uma outra manutenção que precisa ser feita que você não tenha citado? Bom, vamos voltar ao escotismo. Vamos voltar ao acampamento, um exemplo que eu dei. É o momento em que a gente tenta saber o quanto você está adestrado em escotismo, né? Qual é o seu limite. Era muito mais simples na PT2CM, porque como éramos todos, como somos todos, a PT2CM existe, o núcleo duro, vamos chamar assim, da PT2CM, ele é oriundo do movimento escoteiro. Sim. Nós participamos do movimento escoteiro. Sim. Então nós sabemos que numa organização dessa, numa prova de resistência dessa, vamos dizer, numa maratona de rádio como essa, a gente tem que ter parte da equipe dedicada à alimentação. Alimentação com detalhe de nível de cafeína, né, para não ser tão elevado e tão pouco, e de alergias ou impossibilidades alimentares. Nós temos, às vezes, operadores que são diabéticos, são intolerantes à lactose, a trigo. Então, tudo isso é levantado previamente e proporcionado aquele tipo de refeição adequada à pessoa, na hora adequada, em função, inclusive, do momento em que ela vai ter para se alimentar. Porque existe uma escala de rodízio de operadores. Entendi. Então, se prevê 28 dias antes, você consegue ter uma ideia de como a propagação das ondas eletromagnéticas, das ondas de rádio, vão se comportar durante a competição. Elas se repetem mais ou menos a cada 28 dias. Então, 28 dias você analisa como foi lá atrás e aí você fecha o teu planejamento. Então, quem é bom para fazer contatos numa frequência ruidosa de noite? Fulano. Qual é a alimentação do fulano? Ele vai ter que dormir em que horário para poder estar em condições de alerta, de prontidão, por tanto tempo, por tantas horas de tal a tal hora. Então, tudo isso é uma organização muito grande, uma organização escoteira que a gente também está habituado a ver em grandes eventos, em grandes acampamentos nacionais. Toda essa infraestrutura é muito bem feita. E nisso a gente começa a descobrir assim, quem é quem aonde. Quem Entendi. pode ser, qual é o limite de cada um, em que momento, em que frequência. Poxa, Não que sei bacana. se fui Sim, claro atendeu. bastante. Eu vou fazer uma pergunta para você que anteriormente você lançou no espaço. Uma ideia complexa. Mas vamos tentar buscar levar ao entendimento, sim, de maneira simples, porém concreta, do que é o radioescotismo.
é mais fácil explicar o que é o radioamadorismo dentro do movimento escoteiro, né? Vamos lá. Na minha visão, não sei se é a visão oficial, faz tempo que eu não estudo as instruções do movimento escoteiro a respeito do radioescotismo. Mas eu lembro de ter visto algo que define como algo mais amplo do que o radioamadorismo. É o uso da telecomunicação, mesmo que não radioamadora, nas atividades escoteiras. Não só o comunicado via rádio, como os princípios de comunicação, né? As ondas eletromagnéticas ou as ondas em si, você pode ter através dos velhos telefones de latinha. Quem foi criança na década de 60, 50, 70, brincou disso. E depois, com o tempo dos iogurtes de potinho, nós paramos de usar as latas de leite condensado, extrato de tomate, para fazer telefone de barbante de fio com um copinho de iogurte, né? No escotismo a gente vivenciou semáforo, era a prova de classe de escoteiro de segunda classe, eu acho. Não era escoteiro noviço, acho que segunda classe ou primeira classe, o escoteiro tinha que aprender semáforo. E o código Morse, que acho que era a primeira classe, né? Era uma das provas de primeira classe, que a gente fazia código Morse pelo apito. Olha né? só. Inclusive, se vocês forem verificar o apito do Henry, a chamada do grito Henry, ela é uma sequência de 3 letras As em telegrafia, em código Morse. O apito curto e longo é a letra A de Henry. E ele é dado 3 vezes. Henry, Henry, Henry. E aí a pessoa dá o grito Henry, Henry, Henry. Então esse apito certamente veio do código Morse, que era o meio de comunicação de longa distância eficaz no meio militar em 1800 e lá vai pedrinha que foi criado o movimento. E a telecomunicação o que mandava na telecomunicação era a telegrafia. Respondeu bastante? Sim. Radioescotismo. Então a minha visão é essa. A gente precisa exercitar mais os aspectos do radioescotismo que não somente o radioamadorismo. Eu acho que o que vai despertar no jovem, uma das coisas que vai despertar no jovem, ou naquele adulto também, que não conhece radioamadorismo, despertá-lo para o radioescotismo, são as atividades dos sábados, utilizando recursos de eletrônica, de telecomunicação, ou, como eu te falei, de ressonância física por fios e outras coisas. São muitas experiências no Jamboree no Japão, uns anos atrás. A equipe de radioescotismo desenvolveu diversas atividades e uma delas com ressonância, o aparelho de ressonância. Foi muito bacana, eu cheguei a ver vídeos a respeito. Então, eu acho que a gente, pelo menos aqui no meio do país, precisa tentar levar para as atividades semanais assuntos ligados à eletrônica em geral. O futuro, o que seria o futuro do radioescotismo? Cada vez mais a gente caminha, eu não sei como está nas escolas, né? Mas a gente caminha mais para um aprendizado de resultado e não um aprendizado de caminho. Como as pessoas caminharam até chegar no celular? Como a ciência caminhou até ali? O que deu suporte para que se construísse tijolo a tijolo uma telecomunicação como temos hoje no aparelho celular? O aparelho celular nada mais é do que um transceptor de rádio. Ele transmite e recebe. Transceptor. Transmite, transmissor e receptor. É isso. É um equipamento de rádio que nós temos na mão. Então, como nós vamos chegar lá? Talvez na utilização de recursos de celular ligados à radiocomunicação e detecções de fenômenos radioelétricos no celular, utilizados em atividades com jovens, produzam uma identificação de interesse, um despertar de interesse no jovem que o levem para o auge, que eu entendo do radioescotismo, que é a produção da radiocomunicação com qualidade, respeitando a lei e a promessa.
Senão não Nossa, é radioescotismo, é um rádio qualquer. Você Né? agora respondeu a nossa última pergunta, que era justamente isso. Qual mensagem você deixaria para que novos jovens se interessem pelo radioescotismo? E não uma mensagem, mas o que você exemplificou foram modelos de atividades que seriam atrativos para chegar a esse interesse. Não é isso? Bom, para encerrarmos, qual a sua visão de futuro para o radioescotismo? Mas principalmente o radioescotismo da PT2CM, o radioescotismo do nosso grupo. Inclusive, como estão as atividades da nossa estação atualmente? E aí a gente se despede. Muito bem. Eu comentei ainda agora parte do que você perguntou. O futuro para mim do radioescotismo está nos meios de comunicação acessíveis sem prova de conhecimento. No celular. Você, no radioamadorismo, dentro do radioescotismo, você tem que fazer prova para ser classe C, classe B ou classe A, além do interstício que existia, que talvez ainda exista de B para A. Hoje as provas, você fazendo prova de radioeletricidade, acho que para B, você só vai fazer outra para A. Telegrafia, se você Onde passar... são essas provas? Essas provas são feitas na Anatel. Eu não sei se estão sendo feitas remotamente. Né? Mas o celular, você não precisa tirar licença nenhuma de nada. Você tem tem salas de discussão e certamente existem aplicativos como foi criado no Japão, há 1 ano ou 2 anos atrás, o aplicativo de celular mais utilizado por crianças e jovens no Japão era um aplicativo pelo qual as pessoas se comunicavam em código Morse. Coisa de 1800 e alguma coisa. Telegrafia com fio, gente, ainda. Não era nem sem fio. Samuel Morse inventou isso. A gente vê os filmes de faroeste americanos antigos, que era cortando o fio do telégrafo para não informar que o trem foi roubado, que eu não sei quem. Pois é. Então, o Japão, há 2 anos atrás, desenvolveu um jogo no celular que era com telegrafia. As pessoas tinham que conversar em telegrafia. Então, o celular, para mim, hoje, é o caminho. Com o celular, você orienta antenas para comunicação via satélite. Com o celular, você conversa. Isso facilitaria para Jamboree no ar? Também facilitaria para Jamboree. Eu vou te dar um exemplo. Há uns 3 Jamborees atrás, ou 4, foi antes da pandemia. Eu fiz uma linkagem com a minha estação em casa, através do computador, com o VoIP, né? Eu fiz uma conexão pelo Skype, que é um software já bem antigo, talvez os mais novos não tenham usado. Então, eu liguei o rádio ao computador através do Skype. Eu me liguei a um tablet com chip, que eu tinha um adaptador que saíam 2 fones de ouvidos, o microfone, e aí ficávamos eu e algum jovem participando do Jamboree no ar, sentado na escada ali do galpão do Grupo Escoteiro, ao ar livre praticamente, e foi o que chamou muita atenção. As modalidades digitais também chamam muito a atenção. Então, hoje nós temos modalidades que proporcionam contatos a longa distância, com baixíssima potência e baixíssimo ruído. Você não usa a voz. Eu usei isso no balcão do grupo aqui, quando era a caixa do cachorro-quente. Na época era o JT65, hoje já é FT8, FT4, do mesmo Nobel de Física que criou essas 2 modalidades eletrônicas de contato, e os jovens ficavam assim, apaixonados com aquilo, porque vendo as letrinhas correrem, eu falava assim, esse conjunto de letrinha começa com que letra? Com a letra G. Eu falei, isso é uma estação da Inglaterra. É, da Inglaterra. Nós estamos ouvindo aí pelo alto-falante, o computador está ouvindo a estação, esse ruidinho que você está ouvindo pelo alto-falante, está traduzindo para você. O que é mais aí? Tem DL5. Eu falei, isso é da Alemanha. Então, a eletrônica hoje é o meio de contato
para que o jovem entre a uma porta de entrada para o radioescotismo, que é possível. Hoje eu saio de carro, quem é radioamador conhece, mas nós temos estações fixas num prédio e nós temos estações em carro, caminhão, ônibus, seja como for. São as estações móveis, né? Então hoje eu tenho condição de chegar no meu carro, parear o meu celular com o aparelho de som do carro, o multimídia do carro, e me conectar pelo Skype ou outro meio qualquer de comunicação com a minha estação em casa. E enquanto eu tiver sinal de celular, conexão de dados, eu consigo operar móvel sem ter um rádio no carro. Que legal, né? Então, e qualquer outra pessoa que possa entrar na conversa comigo, precisar de uma ajuda do radioamadorismo, antigamente isso era feito com os telefones com fio, Sim. né? A pessoa precisava de falar com alguém numa emergência, e ela ligava para você e você colocava o telefone com fio ligado ao rádio. Hoje você faz isso numa sala, chama a pessoa para um bate-papo no Skype, digamos, Sim. e ela consegue falar com a pessoa, ser ouvida do outro lado via rádio. Então, eu acho que o entrelaçamento da eletrônica e do celular com o rádio seja o caminho para despertar no jovem a ideia de que aquilo é interessante, aquilo é moderno e aquilo é realizável. Eu consigo fazer isso, porque eu uso um celular. Então eu acho que o futuro do radioescotismo, o futuro da radiocomunicação, como nós mais velhos entendemos, a sobrevivência, a gente fala em futuro, tem que adequar talvez para a sobrevivência. Sim. A sobrevivência está no celular. Celular junto com rádio. Entendi. Mas você havia citado uma atividade que o chefe Soares realiza e mantém a nossa estação e o nome do nosso grupo sempre sendo divulgado. Ele não mantém a nossa estação no ar, porque ele usa a licença de estação dele, que a licença de estação ela tem o endereço certo. Então a nossa licença é aqui. Se a pessoa for usar o indicativo aqui da estação, a estação tem que ser aqui, ou se tivesse licença móvel num veículo onde tivesse uma estação. Entendi. Então o Soares, o chefe Soares leva o nome do grupo adiante, propaga dentro de um aplicativo chamado Ecolink. E o Ecolink, nós temos outros também que fazem viabilizam a mesma coisa. Nós temos através do Zelo que chama, um aplicativo que também liga o seu celular a repetidoras de VHF no planeta inteiro, no Brasil inteiro. O Ecolink faz isso no planeta inteiro, usando a mesma tecnologia, o canal de comunicação VoIP com as estações repetidoras de rádio. Então você pode entrar numa sala em Pequim, em Beijing, que está ligado ao computador. O computador lá está ligado ao rádio, as pessoas estão conversando e você, sabendo o idioma, vai interagir. Ou você vai pelo menos ouvir aquele idioma, aquelas pessoas. Então, você faz isso em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Itália, aonde você tiver autorizado, onde for autorizado esse sistema de entrelaçamento de aplicativo de computador ou celular com estações de rádio. É assim que funciona. É assim que funciona, é assim que as frequências de uso local acabam se servindo junto com o VoIP fazendo a ligação. A internet, a voz pela internet, fazendo a ligação entre os rádios de alcance local nas cidades. Não fosse esse link, essa linkagem de internet, as duas estações não iam conversar nunca. O que é a tecnologia, né? O que é? E interessante que é uma tecnologia que não é nova. Ela só se moderniza, ela cria novas possibilidades, a tecnologia. Mas é algo que já vem há longo tempo. A gente não pode deixar de falar, né? Num aspecto muito grande da radiocomunicação, como a gente conhece no radioamadorismo e no radioescotismo, que é a independência. Dependendo da frequência de rádio que você esteja utilizando, você não depende da internet para longas distâncias.
Você fala de rádio para rádio. Uhum. Não tem, caiu o link da operadora, o satélite foi desligado. Que Pode hoje essas acontecer. comunicações todas são satelitais de um país para outro, cabo submarino. O cabo foi rompido. Para o rádio amador não tem cabo subterrâneo, cabo submarino rompido. Não tem central de celular que deu problema. O rádio amador que conversa de rádio para rádio diretamente, ele é independente, ele é autônomo. Sim, Ele sim, não sim. depende disso. Por isso que eu falei das redes de emergência, do apoio ao Estado em situações de calamidade, emergência, né, convulsão política, alguma coisa. O radioamador tem condição de se comunicar. Existe um grupo de radioamadores em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que recebeu um prêmio internacional de radioamadorismo, de radioamadorismo de emergência alemão, pela atuação daqueles deslizamentos que ocorreram em Petrópolis há uns, talvez 10 anos atrás. Por quê? Os serviços, os órgãos de segurança pública, bombeiro, polícia militar, polícia civil, eles usam frequências de rádio, usavam pelo menos, diferentes. Então, na hora de uma calamidade pública dessa, os três não conseguem conversar. Então, radioamadores de Petrópolis pegaram os seus equipamentos, os seus carros e as suas vidas e colocaram a serviço da vida da comunidade, da recuperação de pessoas, do resgate de pessoas e patrimônio, fazendo o que eu falei de net control. Então eles entraram como um quarto elemento para poder juntar todas essas pessoas. Então o radioamador ele estava na central de operações daquela catástrofe e acompanhando viaturas da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, Forças Armadas, eu não lembro como foi a atuação, porque cada um usa uma frequência do rádio, o radioamador não. Então a gente faz a ponte entre eles todos e faz com que funcione a telecomunicação nesses momentos. Marcelo, é muito importante tudo isso que você falou, uma verdadeira aula que você nos ofereceu. E eu não tenho palavras para agradecer tudo isso que você tem ainda para oferecer e com certeza ainda vai ter novas oportunidades para poder levar o radioscotismo a bom termo, né? A bom efeito e boas práticas de radioscotismo, mesmo sendo só no nosso grupo, mas dentro do movimento escoteiro como um todo. E eu quero te agradecer. Disponha sempre, grato pela oportunidade, havendo tempo, a gente participa. Se não der para vir aqui, vocês vão lá em casa. Em breve a estação pode ser que esteja no ar novamente, a depender da síndica e do conselho consultivo. Está certo. É um condomínio, né? E aí a gente grava alguma coisa de lá, vamos gravar aqui também na PT2CM e vamos demonstrar estações de características diferentes. Quem sabe a gente volte a atuar, a PT2CM atuar com a importância que já teve no passado. E passado recente, não é longe. A vida é cíclica, né? A vida é cíclica. A gente que já viveu mais um bocado aí de quilômetros, a gente que aprende que a vida é cíclica. E quando a gente está no momento de menor atividade, tem que aproveitar para aprender com o que viveu e projetar para o futuro. Com certeza. Eu acredito que o radioscotismo dentro do Grupo Escoteiro Caio Martins está nesse momento de repensar. Está nesse momento de latência. Continuamos funcionando, né, dentro do possível, e vamos ver se a gente consegue incluir nas atividades cotidianas dos sábados semanais algo que promova a possibilidade do olheiro identificar. É verdade. Qual é aquela pessoa humana que a gente pode ajudar a seguir um caminho que pode ser o mais importante da vida dela. Sim, sim. Porque a radiocomunicação, o nome diz, é comunicação. Então você escuta pessoas falando de direito, de engenharia, sociologia, economia. Você encontra pessoas de todas as áreas. Então é uma grande oportunidade de você aprender diversas coisas, porque o rádio exige isso. Você vai montar uma torre, você precisa de alguém que vá
saber se, né, a fundação da torre, quanto Uhum. é, se ela precisa ser amarrada com cabo de aço. É um eterno aprendizado. Sim. Então a gente sempre é levado a estudar alguma coisa. Né? Sigamos em frente. Desde que seja, mesmo que seja latente e não na atividade muito intensa, vamos seguindo em frente. Marcelo, como bons chefes que nós somos, e nós nos esforçamos para isso, eu gostaria de encerrar esse pequeno registro de memórias para o nosso museu com um aperto de canhota Avisou? e a saudação escoteira Sempre alerta. que nos motiva todos os Com dias. certeza. Muito grata. Nada, disponha sempre. Um abraço. Um abraço.